Mas vocês estão bem? Amém? Creio que Deus tem uma palavra hoje para nós. Próximo entendimento. Chuvinha gostosa lá fora, né? Quando a gente olha para a palavra sobre a chuva, a gente vê que Deus que escolhe o momento e a hora para que caia a chuva. E quando a Bíblia fala de chuva, toda vez que eu vou ministrar, quando a gente está adorando aqui, vem essa chuva, é um grande sinal da presença de Deus. E quando a Bíblia fala de chuva, lá no livro de Joel, ele promete duas chuvas, né, que é a serôdia e a temporã. E quando ele fala essas duas chuvas, para o judeu eram dois significados, que é a primeira e a segunda chuva. Quando estava um solo, alguns tempos sem chover, aquele solo ficava impuro. Aquele solo ele ficava ruim. E a primeira chuva que Deus enviava era uma chuva com o propósito de limpar aquele solo. Então essa chuva que vinha primeiro, que era, posso ser confundendo, mas se não me engano era a serôdia, que é a chuva que significa, a chuva que vem para limpar e purificar a terra. E após essa primeira chuva, eles iam, aravam a terra, faziam o plantio, e aí Deus enviava a segunda chuva, que era a chuva pro crescimento. E hoje eu creio que a palavra de Deus ela vai vir em forma de chuva em nossos corações. Como eu disse, a chuva ela representa a presença de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, antes de criar a terra antes de dar forma à terra, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, quando nós vemos chuva, significa o quê? Que Deus ele vai enviar a chuva no nosso coração, com dois objetivos. Talvez você é uma pessoa que hoje se encontra que há muito tempo não está conectado com Deus. E a sua terra, por não ter a chuva, ela se enche de impurezas, se enche de maus pensamentos, se enche de maus costumes. E a presença de Deus vindo ao seu encontro significa purificação do seu coração. Então hoje eu creio que você vai receber essa chuva, que vai limpar o seu coração, que vai purificar a sua vida. E talvez você é uma pessoa que já recebeu essa chuva e tem contato com essa chuva de purificação. Então eu creio que o que Deus vai colocar no seu coração hoje é uma chuva para regar as sementes, e você vai ser uma pessoa que vai começar a frutificar em Deus. Você crê nisso? Amém? E nesse dia eu estava conversando entre os pastores, nós desabafamos um com o outro, e quando a gente fazia isso, Deus pôs uma palavra no meu coração. Eu queria que você abrisse Atos capítulo 15. Eu já preguei Atos 15 acho que umas 35 vezes. Gosto muito dessa palavra, Atos. E a Bíblia ela se renova, né? Cada vez que você lê a palavra, se dormir na palavra, ela se renova. Todo dia ela tem algo novo para você. Eu vou ler alguns pontos do lado, mas eu explico o capítulo inteiro, amém? Vou começar pelo verso 1. A Bíblia diz assim, o concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados como foi o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para ir a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Vamos avançar um pouquinho agora. Verso 10. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem vocês mesmos conseguem suportar. Amém? O tema hoje é a seita dos fariseus. O que nós estamos lendo aqui? Nós vemos que a Bíblia diz ali que quando você vê diversas traduções bíblicas, umas vai citar seita dos fariseus, outra vai citar grupo dos fariseus. O que estava acontecendo aqui? Existia dentro da igreja primitiva um grupo de fariseus. Estavam dentro da igreja. E
Nesse Atos 15 foi um mover que começou um pouco atrás, lá em Atos capítulo 6, onde os 7 servos foram servir as viúvas. De repente passou-se um tempo, eles começaram a ser usados por Deus, e Filipe, um dos 7 servos, começou a ministrar a palavra nessa cidade aqui chamada Antioquia. Antioquia é uma cidade de pessoas que não eram judeus, eram gentios. Então Deus começou a fazer uma obra ali, a qual Ele prometeu, né? E começou a chegar no coração de pessoas ali. Em Atos 15 já havia uma igreja em Antioquia. Então a obra foi tão grandiosa ali, os gentios começaram a ser salvos, que foi estabelecido uma igreja. E aqueles homens de Antioquia, eles serviam a Deus com tanta e tamanha alegria, que a Bíblia nos ensina que a palavra cristão foi dada origem por eles, porque as pessoas olhavam eles e eles se pareciam tanto com Cristo que eles passaram a ser chamados de cristão. Então as ações dele demonstravam tanto a pessoa de Jesus, que cristão significa no grego pequenos cristos. Então o povo estava servindo e obedecendo aquilo que era ensinado pelos apóstolos. E aí, o que era ensinado a respeito de Jesus Cristo? Esse povo, que é essa seita de fariseus, que estava dentro da igreja. Por que a Bíblia separa eles como um grupo de fariseus? Primeiramente, o que é fariseu, amado? Trazendo para o nosso entendimento hoje da palavra, o fariseu significa o religioso. Amém? É importante que você saiba disso, por quê? Porque nós corremos um grande risco de se tornarmos pessoas religiosas. Tem pessoas que julgam tanto, irmão, um homem de terno, porque ele está usando um terno na igreja, mas muitas vezes o coração dele é muito mais religioso do que quem ele julga. Por que eu estou falando isso? Ontem eu tive uma experiência muito pessoal com Deus no evento que nós realizamos. Para quem não sabe, o Manifesto Luz é um projeto que arde no meu coração há muitos anos atrás. Não foi algo que começou agora. O Kelvin é testemunha disso, e algumas outras pessoas também. Porque para iniciar foi muito trabalhoso. Porque é um projeto que não conta com um ou dois, conta com vários jovens, velhos, adultos, novos, crianças, cheios do Espírito Santo. E para onde nós, Jesus, nós estamos vendo isso. E há um mês atrás, eu tive um sonho que foi algo onde me fez iniciar esse projeto de fato. Eu vou contar um pouco do sonho para vocês entenderem a questão de religiosidade, amém? Esse sonho, eu estava no centro de Barueri, estava vendo uma chuva muito forte, não era a presença de Deus, era uma chuva realmente para destruir as coisas. Eu estava de frente com o rio e eu comecei uma obra sozinho. Porque eu estava começando, eu estava sozinho. Na verdade, eu larguei água para aquele. Para quem sabe, né? Algumas tempestades significa principado. Jesus repreendeu o mar. Né? Quando estava o mar lá agitado, ele repreendeu o mar. Então ali não era algo comum, era um principado. Nós só repreendemos principado, demônios. E eu estava sozinho, e aquela água vinha, batia em mim, eu resistia, até que eu olhei e falei: eu estou cansado demais. E eu achei que eu ia ceder. De repente o Espírito Santo renovou minhas forças, me ergueu, me fez avançar para avisar as pessoas do que estava acontecendo. E quanto mais eu me afastava desse rio sujo, eu começava a entrar em águas claras, águas limpas. E eu me dava de frente com um homem de terno que estava trabalhando, totalmente de terno. Para alguns, imaginam o quê? Religiosidade. Não. Esse homem estava trabalhando e as águas eram limpas. Então isso significa o quê? No meu entendimento, Deus trouxe no meu coração outras denominações. Quando Elias olhou para Deus e falou assim: eu estou cansado porque eu estou sozinho. O que Deus respondeu para ele? Ainda existem 7.000 que não se dobraram. Então você não está sozinho. E esse sonho foi essa representação. É a união de denominações, de pessoas santas que estão também trabalhando sozinha, que haverá uma união para um objetivo. E o Manifesto Luz tem essa visão. Né? Quando nós estamos lá pregando a palavra, a gente não carrega a placa da igreja, a gente carrega o nome de Cristo. Porque uma das orientações de Deus é que haverá união de denominações, de pessoas santas que estão em outros ministérios e vão unir as coisas para alcançar vidas.
E ontem isso aconteceu lá, de fato. Tinha uma moça lá, pela oração, quem viu lá orando por mim aqui, Leia, né? Leia, bênção de Deus, fez todo o projeto, orou por mim. E eu vejo isso acontecendo. E nós temos que entender e diferenciar essas coisas. Às vezes o irmão veio orar, por exemplo, ela veio orar por mim e começou realmente do estilo assembleia. Eu vi assembleia já. E algumas pessoas já julgam as pessoas por isso. Começou a orar em línguas antes, né? A assembleia da Assembleia já chega, já não é igual alguns aí que já chega, ó. E a gente julga às vezes. Eu tenho amigos meus que se o cara começar a vir já orando em línguas, ele já julga. Mas são outras tribos, outras denominações, mas são pessoas de Deus. Então eu e você temos que entender o que é religiosidade, para nós não se tornarmos um religioso político dos outros, sendo que a religião está dentro do nosso coração. O que aconteceu aqui foi isso. A igreja estava vivendo o mover de Deus, estava dando frutos, estava estabelecendo outras igrejas, e aqueles que estavam dentro da igreja não concordavam com o que era pregado, por isso que eles eram uma seita de fariseus. Religiosos que estavam dentro da igreja, mas não concordavam com o que era pregado, foi lá, sem ninguém enviar, estabelecer lei para aquele povo. Que eles falaram: vocês, para ser salvos, não dá para continuar assim, tem que obedecer a lei de Moisés. Sabe o que aconteceu? Aquele povo que era conhecido como um povo que servia a Deus com tamanha alegria, começou a ser conhecido como um povo que servia com tristeza no coração. A ponto de Paulo e Barnabé chegar lá para ver como aquele povo estava, eles estavam com um fardo nas costas. Por quê? Porque eles viram que tinha que obedecer leis. E depois Pedro chama aqueles homens e fala: vocês estão estabelecendo leis que nem vocês conseguem obedecer. Sabe o primeiro ponto do fariseu? Ele critica muito, o religioso. Ele critica muito, mas nem ele obedece aquilo que está criticando. Ele tem muita teoria, muita fala, mas nem ele vive o que ele está dizendo. E Pedro falou isso para aqueles homens: vocês querem estabelecer coisas que nem vocês e nem os seus antepassados estão vivendo. Conseguem obedecer. E isso é muito poderoso, por quê? Porque num dado momento Jesus está com os discípulos, ele aponta para os discípulos dos fariseus e fala: aqueles homens, ouçam o que eles pregam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque eles pregavam nas sinagogas, mas não viviam o que eles pregavam. Então eu e você temos que ter um cuidado muito grandioso. Por isso que a Bíblia fala que quanto mais é dado, mais é cobrado. Porque quanto mais nós conhecemos a palavra, mais o Senhor vai nos cobrar de viver ela. O maior ponto meu e seu em Cristo é simplesmente obedecer aquilo que eu e você entende. Obedecer as escrituras, conforme nós vamos conhecer a Deus, Ele vai nos dando a oportunidade de obedecer aquilo que nós cremos. Isso é crer. Crer não é dizer eu creio. Crer é você viver aquilo que você está entendendo. Amém? E aquele povo estava ali tentando mudar a ordem da igreja, do culto, de como eles estavam direcionando as pessoas, porque eles tinham na sua cabeça uma ideia diferente. Era mais fácil eles abrirem a igreja deles e fazer conforme eles queriam, mas não, eles queriam estar dentro, fazendo conforme diferente as orientações que eram dadas pelos Espíritos. Amém? E o que é interessante, amados? Deus nos mostra que isso sempre vai acontecer. Todas as igrejas. Por quê? Aconteceu ali com Paulo. Paulo não era um apóstolo, ele era um cara que servia a igreja. Depois ele foi levantado como apóstolo por Deus e enviado para estabelecer outras igrejas. Quando Paulo está ali como um apóstolo enviado, estabelecendo as suas viagens, levantando igrejas, ele levanta a igreja de Coríntios, lá na cidade chamada Corinto. Passa de alguns anos, e por ele passar 3 anos e meio em Éfeso, todo esse tempo distante de Corinto, lá dentro da igreja começou a se levantar homens que estavam indo contra o ensino de Paulo. Seita de fariseus novamente. Paulo teve uma experiência novamente de pessoas que dentro daquele que ele está estabelecendo, começando a trazer outros princípios. O que é importante, o que Paulo fala? Porque Paulo envia uma carta para aqueles homens. E o que ele fala para aqueles homens? 1 Coríntios capítulo 4. Desculpa, 1 Coríntios capítulo 1, verso 4. Quando ele está se tratando com aqueles homens, ele fala assim: minha pregação não consiste em palavras persuasivas,
mas em demonstração de poder do Espírito Santo. E no 4 ele fala assim: o reino dos céus não consiste em palavras, mas sim em demonstração de poder. A resposta de Paulo para aquele povo que estava se levantando com palavras persuasivas, palavras bonitas, palavras que muitas vezes poderiam fazer sentido, a resposta dele foi o quê? A minha pregação consiste em demonstração de poder. O que é isso? Será que é dar um Hadouken e o irmão quer deixar? Não. Às vezes tem pensando que é isso, né? Quer dizer, então o Paulo está falando quando ele prega, porque no final da pregação ele tem que chamar o povo à frente para pôr a mão e o povo ficar. Isso significa demonstração de poder, não é? Pode ser que você pense isso, mas não é isso. Amém? Eu conheço muito homem ali que põe a mão nos irmãos, não cai no chão e levanta pior do que estava. Né, pastor? Bora pelo varão, o varão gira, no manto cai, mas quando levanta pior do que estava. O que é demonstração de poder? Como ele fala no começo, o reino dos céus ele consiste em demonstração de poder. Quando Paulo se refere, amados, a demonstração de poder, ele está conciliando isso com a palavra, que significa o quê? Que os verdadeiros cristãos, os não religiosos, eles vivem a palavra em movimento. Então o que é demonstração de poder? Quando Paulo falava a respeito de salvação, o poder era o quê? Não era pessoas caindo. Isso pode acontecer? Pode. Mas o maior poder da palavra de salvação é o quê? Pessoas sendo salvas. Quando ele falava de cura, pessoas sendo curadas. Quando ele falava de libertação, pessoas sendo libertas. Isso é o poder de Deus. É o resultado da palavra pregada. E para que isso aconteça, quando vai vir um dia pregar a palavra e ver os sinais de Deus acontecendo? Levanta a mão. Poucos irmãos, que isso? Pregar a palavra não é subir aqui em cima, não. Às vezes eu não sei no seu serviço, falar de Jesus. De repente a pessoa começa a se quebrantar ali. Nossa, eu estou sentindo Deus através das suas palavras. Quantos desejam isso? Para que isso aconteça, existem alguns passos. Primeiro, você não ser religioso. Né? E como é que eu consigo entender isso? Primeiro, precisa frutificar, amém? O que Jesus falou? Que o joio crescia junto com ele cresce junto. Por isso que essas coisas acontecem na igreja. Vai acontecer aqui, talvez já está acontecendo, e vai acontecer, e já aconteceu, e sempre vai continuar assim. Porque eu e você está propício a cair no erro. Isso é uma palavra de alerta nos nossos corações. Então o joio ele vai. Deus não quis tirar o joio antes, cresce junto. E qual a diferença do joio para o trigo? O joio não dá fruto. Bem amados, o trigo cresce junto com o joio, mas na hora da colheita é separado, porque no joio não há fruto. Então o primeiro ponto que eu e você temos que ter é entender que precisamos dar fruto. Para que isso aconteça, aquilo que eu prego, aquilo que eu entendo, precisa ser real. Precisa ser real. Quando eu falo de Jesus, às vezes tem pessoas que falam, mas o coração dela não crê no que ela está falando. Então eu você precisamos crer para que isso seja real. E para que isso dê fruto no nosso coração, é o ponto que está no verso 10. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus? Pondo sobre os discípulos junto que nem vocês antepassados conseguiram suportar. O que Paulo está falando? O que Pedro está falando? Desculpa. Que para que você dê frutos, o primeiro cômodo é viver de fato o que a gente prega. A pessoa que sobe aqui ou que fala de Jesus no seu trabalho, que usa a palavra para pregar para outros, ela quer ver o poder de Deus se manifestar, ela precisa viver aquilo que ela prega. Eu não sei se você já teve experiência de subir aqui e pregar, mas a Raíssa falou algo muito importante aqui hoje. O que mais Deus faz, irmãos, é colocar a prova no que você pregou. Aleluia. Quem lembra da palavra de sexta-feira? E ela vem e compartilha isso comigo. Porque às vezes a gente prega aqui, amados, e em seguida Deus vai provar você para ver se de fato o que você falou é verdade. É em seguida. Se ele não fez antes, ele faz depois. Eu estou pregando aqui
aqui sobre ser religioso, amanhã vai ter uma situação, ou hoje mesmo, Deus vai provar. Você falou de Deus, deixa eu ver como é que está seu coração. Vamos ver, Jesus vai julgar esse moralismo. Deus prova, por quê? É a oportunidade, não é que Ele está colocando a gente à prova assim porque Ele quer pressionar, não. Ele nos está dando a oportunidade de viver o poder de Deus. Aleluia. Quando nós pegamos e falamos a respeito de algo em cima, em seguida Ele nos dá a oportunidade de viver aquela situação. E se de fato é verdade no nosso coração, aquilo que a gente faz, existe poder. Aleluia. Por isso que Ele enfatiza e diz lá em Romanos: eu creio no Evangelho, pois o Evangelho é o poder para a salvação daquele que crê. Então a primeira preocupação nossa precisa ser essa. Não importa o mais simples que eu pregue, aquilo que sai da boca precisa ser real, eu preciso viver aquilo. Então você vir aqui e falar de casamento, de Deus tem um casamento assim, os esposos têm que ser assim com as esposas, tem que ter paciência. Aí é domingo à noite chega a menstruação da mulher e você tem que tem que ser paciente com os irmãos, aí vem um cara e bate no seu carro. E aí, tem que viver, irmãos. O poder de Deus está aí. Quando a gente fala, a gente entende e a gente vive. É uma junção. Conhecer, falar e viver. Quando você faz esses 3 pontos, o poder de Deus começa a manifestar na sua vida. As coisas que não fluíam antes começam a fluir. Você, nossa, agora Deus, não é que Deus não viu salvação, não é que agora você se posicionou. E o outro ponto que Jesus fala, a questão da verdade. Por que Ele fala tanto da verdade? Ontem eu disse sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana não é uma samaritana, a mulher, né? A mulher samaritana, ela tinha algumas dúvidas a respeito do livro de adoração. Aí você vê, depois que Jesus se manifesta para ela e tal, ela começa a tentar esclarecer algumas dúvidas. E uma das coisas ela pergunta, né? Onde deve ser o lugar de adoração? Porque naquela época existia um lugar específico para adoração e os gentios não podiam ter acesso lá. Era uma mulher que tinha o desejo de adorar a Deus, mas ela não conseguia ter acesso. Ela perguntava por que é assim. E aí Jesus falou o que para ela? Chegará o tempo e de fato agora é verdadeiros adoradores em espírito e verdade, pois é esse aqui o Pai procura. Então, mais uma vez, espírito e em verdade. Então, Jesus está falando o quê? Que não vai ser mais um lugar de adoração específico, e sim o tempo todo, para aqueles que têm um coração que adoram em espírito e em verdade. Então, ele estava explicando para aquela mulher que não era mais um lugar, e sim o nosso coração. O Paulo vai lá e fala em Romanos: apresentai-vos a Deus como sacrifício vivo, pois este é o seu culto racional. Então a nossa vida agora é um sacrifício para Deus. A adoração é um estilo de vida. Deus ensina para aquela mulher que a adoração é um estilo de vida, que precisa ser verdadeiro. E aí ele olha para os fariseus e fala o quê? Lá em Mateus: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mais um ponto que muitas vezes nós caímos, que se torna uma religiosidade do nosso coração. A gente se acostuma com os cultos. A gente canta para te adorar ao vivo, vivo só para te adorar. Isso é natural na sua boca, mas seu coração não está nisso. A gente passou aqui horas dizendo, né? Nada mais me satisfaz além de ti. Nada mais. A gente canta, a gente canta, a gente canta. Aí quando você chega em casa, a porta de emprego que ela está abrindo você não abriu. Aí você se revolta. Mas você não acabou de falar que nada importa, somente a presença? E aí a sua vida financeira não está bem o suficiente. Isso já é motivo de você não servir a Deus como você serviria antes? Faltar um culto? Você entende o quanto é importante aí você analisar aquilo que sai da nossa boca? Porque Ele está olhando para nós. E Deus, Ele não ouve palavras, Ele ouve o coração. Se nossa boca não estiver alinhada com aquilo que está dentro do nosso coração, não chega aos céus.
Quando ele olha para o fariseu e fala, esse povo não é mãos lavas, mas são coisas longe de mim. O que ele está dizendo? Ele precisa de pessoas que aquilo que sai da boca seja verdadeiro. Por isso que a adoração é espírito em verdade. Quando nós chegamos aqui e cantamos Nada Mais Nos Satisfaz, antes disso, antes de cantar essa canção, isso precisa estar gerado no seu coração. Sabe, você viver situações difíceis, como você vai chorar de tristeza, mas aí no seu interior, no seu íntimo com Deus, meu Deus, está uma bagunça, mas me tire tudo, menos a tua presença. Senhor, me ajuda no meu emprego, me ajuda uma porta, me ajuda a ter um emprego melhor, mas se isso não acontecer, que não mude o meu relacionamento contigo, porque eu preciso da tua presença. Aí na quinta-feira acontece um B.O. na sua casa, você briga com seu esposo, né? Você fica bravo, de repente você falou uma coisa que ela vai falar, aí você vai para o juiz e Senhor, me perdoa, eu rei meu esposo, eu rei minha esposa, eu não quero perder a sua presença, Senhor. Porque a Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o Pai. Sabe por que ele tinha um coração segundo o Pai? Porque acima de tudo estava a presença de Deus. Até mesmo quando ele pecou, porque Davi pecou, a resposta ao pecado que ele cometeu foi imediatamente escrever Salmo 51, onde ele falou: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Nós somos falhos e nós pecamos, mas nós não podemos se acostumar com ele. Deus não pode olhar para o nosso coração e falar: esse está acostumado com ele, já se acostumou a dizer palavras que não é verdade. Isso sim é religiosidade. Então, quando nós vivemos uma vida de adoração e nós cantamos aquilo que vivemos, aí sim, o Pai que procura estes olha e fala: tem um povo ali que vive, que adora em espírito e em verdade. Porque Deus não está sentado no seu trono, simplesmente está dando ordens. Quando nós olhamos a palavra, a Bíblia diz em vários versículos que o trono de Deus está em movimento. No livro de Samuel, lá citado, Deus subiu no querubim e voou. No livro de Reis, nós vemos que apareceu uma carruagem de fogo e através do redemoinho Elias subiu aos céus. E Eliseu falou: Pai meu e seus cavalos. Quem estava ali? Deus, em movimento. E aí Jesus vem e fala: o Pai não está parado no trono, Ele anda de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, procurando adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então Deus sempre está em movimento, em nosso favor. E o que Ele quer de mim e de você? Que nós não venhamos ser como os religiosos. E que também que nós não venhamos crer naqueles que são religiosos. Cuidado com as pessoas que Satanás coloca no seu caminho, para você se desviar daquilo que é verdade. Quando você estiver ouvindo a verdade, estiver disposto a receber a verdade e a viver a verdade, Satanás vai colocar pessoas no seu caminho para te desviar desse caminho. Por isso você tem que ter entendimento de quem é de Deus e quem é religioso. Você precisa ter entendimento por quê? Porque você precisa tomar cuidado. Satanás, ao tentar Jesus, ele usou a palavra de Deus. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és filho de Deus, joga nesse penhasco. Porque está escrito: em seus anjos, aos seus anjos darão ordens. Então, Satanás usou a palavra. Você acha que Satanás não tem servos dele por aí que vai usar a palavra para confundir a sua mente? No momento que você se posiciona para obedecer a verdade e viver um caminho de frutificação, Satanás ele investe para te paralisar, te desviar dos caminhos. Por isso que nós vemos aí fora muitos desviados. Ontem foi alcançado um presbítero que não estava na presença de Deus. Deus sabe lá o porquê. Mas com certeza em algum momento esse homem se cansou. Então se atenta a viver aquilo que você está entendendo, amém? Por quê? Porque o resultado vai ser fruto. Quantos querem ver ao seu redor, na sua família ser salva? Em espírito e em verdade. Adoração em espírito e em verdade. Eu não sei pregar. Seja uma pessoa que adora em espírito e em verdade.
realidade. Você vai ver o ambiente que você está se transformado. Às vezes você fica orando, Senhor, envia a tua presença no meu lar, transforma a minha casa, é uma bagunça, meu serviço. Mas Deus não transforma o ambiente, não. Ele transforma pessoas. Ele transforma você. E aí você transformado vai transformar o ambiente. O que Deus quer é usar você como mecanismo de transformação. E o ponto principal para isso acontecer é você obedecer com força à vontade de Deus, como eu falei uma vez aqui. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado da força, e quem usa da força se apodera dele. Não é fácil você obedecer aquilo que Deus nos ensina, mas quando você usa da força, você se apodera do reino dos céus. E Paulo diz que o reino dos céus não é ministrado por palavras, mas sim demonstração de poder. O reino dos céus é aquilo que nós usamos da força para se apoderar, que significa eu uso da minha força para obedecer a Deus. Eu me apodero dele. O resultado é poder. E poder não é dar Hadouken nas pessoas. Poder é fruto do Evangelho. É pessoas serem transformadas pelo Evangelho que você vive. Porque o próprio Paulo falou: nós, eu e você, somos a carta que o povo lê. Eu e você somos a Bíblia que nós lemos. Eu e você somos a Bíblia em movimento. Então, para aquele que não tem acesso à Bíblia, ele precisa olhar para você. Como olharam daquele povo de Antioquia e falaram: esse povo se faz demais com Jesus. Quando nós realmente vivemos na verdade, as pessoas vão ver as nossas ações e falar: esse cara parece com Jesus. E haverá poder nisso, porque as pessoas vão ter o desejo de conhecer o Deus que você serve. Então, muitas vezes, quando existe uma dificuldade enorme, irmãos, para você chamar a pessoa para a igreja, uma dificuldade enorme para chamar para a célula, as pessoas não querem, sabe por quê? Não é sempre, mas pode ser que elas não estão vendo Jesus em você. Pode ser. Pode ser que elas não querem viver o que vocês estão vivendo. Pode ser que elas ainda não enxergam o que Deus está fazendo em você. Só que se você se posicionar, se apoderar, usando da força para viver aquilo que você tem aprendido, haverá frutos. Haverá frutos aonde as pessoas vão querer e vão desejar viver o que você vive. Isso é fácil? Não é. Eu tenho amigos que não são cristãos, que eram do meu antigo convívio. Hoje, 10 anos depois de convertido, cada uma conversa eles falam: se eu tivesse tomado decisão antes, eu estaria junto com você. O que isso acontece? Eles estão olhando o fruto e falam: eu preciso disso para mim. É fácil? Não é. Mas exige a minha e a sua obediência. As pessoas precisam olhar para mim, para você. E não é o exterior que vai demonstrar você ser cristão, e sim as suas atitudes. A forma que você fala, a forma que você age diante dos problemas, as formas que você age como uma pessoa pensa diferente do que você pensa. É para isso que Deus está nos chamando, irmãos. Deus exige hoje de nós isso. Eu queria que você ficasse de pé. Se você pode, feche seus olhos e bata no seu coração. Eu queria que você agora nessa oração você fosse sincero com Deus. Comece a orar, a colocar diante dele as suas dificuldades, que você tem que servir a Deus. Não adianta me falar que é fácil servir a Deus, que não é. Jesus, quando ele faz um convite para o seguir, primeira pregação de Jesus, ele fala: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso fala a respeito de ir até Jesus e receber algo. Mas quando ele fala a respeito de ser discípulo dele, ele fala assim: carregue a sua cruz diariamente e siga.
fácil ser um cristão. É necessário carregar a cruz diariamente. Mas como eu já ministrei em Romanos 8, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos auxilia na nossa fraqueza. A Marita abriu o culto falando que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então os religiosos eles não enxergam a fraqueza que é nele, mas Deus procura aqueles de coração humilde. Como Davi foi: Senhor, pequei contra ti, mas por favor, Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. O que o Senhor quer de nós? Ele quer que nós sejamos sinceros com Ele e mostramos as nossas limitações. Senhor, eu sou fraco aqui, eu sou fraco ali, Senhor, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Seja sincero com Deus, porque existe poder para te auxiliar. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem na força do seu próprio braço. Esse versículo significa: maldito o homem que confia em si mesmo. O seu coração precisa depositar confiança plenamente no Espírito Santo. É só Ele que pode te ajudar a vencer onde você é fraco. E Ele te chama, e Ele te conduz a uma oração sincera. Comece a orar no Espírito, seja sincero com Deus. Senhor, fala para Ele: Senhor, eu não consigo vencer essas áreas. Senhor, eu não consigo obedecer essa palavra. Talvez você veja aqui e já ouviu que a palavra diz, por exemplo, que nós precisamos perdoar o nosso próximo. E você tem o entendimento que você precisa perdoar, mas você fala: não consigo, Deus. E você não consegue por quê? Porque o seu coração está ferido, o seu coração está cheio de impureza. Você não consegue ter força para olhar e falar: eu perdoo essa pessoa. Mas como nós falamos aqui hoje, existe uma chuva que vai vir para purificar o seu coração e tirar toda impureza. Tudo aquilo que limita você de obedecer a Deus, porque o seu coração foi ferido. Hoje uma chuva virá sobre este lugar e vai limpar totalmente o seu coração. Talvez você não consegue mais confiar em líderes de igreja, porque o seu passado foi complicado, você foi abusada por palavras, por falsa autoridade, por falsos ensinos, e isso dificulta confiar em líderes, mesmo que a palavra diz que você deve confiar, mesmo você sabendo que você não consegue viver isso, porque o seu coração está ferido, mas o Senhor hoje vai curar o seu coração por completo. Existe uma chuva que Ele vai derramar neste lugar, e o seu coração vai ser inundado por essas águas. Comece a orar em nome de Jesus. Chora, basta, se Deus colocar uma pessoa no seu coração, vá ver ela para orar por ela em nome de Jesus. Se você hoje está em condição de ministrar alguém, o Deus vai sua ajuda. O Senhor vai curar o coração aqui hoje. Senhor, derrama sua chuva neste lugar, Jesus. Derrama sua chuva, Jesus. Comece a mudar corações que estão feridos, Jesus. Como o Senhor disse que enviaria a chuva no entardecer hoje, a chuva que vem para limpar os corações, para purificar corações. Eu clamo, Jesus. Comece a derramar, Jesus. Quanto mais você almejar o Espírito Santo, mais ele vai invadir seu
nós: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouve, aquele que ouvir. Às vezes nós imaginamos que o Espírito Santo está no barulho, na intensidade, e muitas vezes isso é verdade. Mas existem momentos que nós precisamos ouvir a batida de Jesus. Ele diz: eu estou à porta e eu estou batendo, mas antes aquele que ouvir e abrir. Você precisa ouvir. Ouvir. Às vezes o barulho da alma faz com que nós não ouçamos o que o Senhor está fazendo no nosso coração. O barulho da nossa alma, o barulho da nossa mente, o barulho que a nossa alma produz por preocupação, pelos problemas, não nos deixa ouvir o toque de Jesus. Senhor, começa a se iniciar corações aqui hoje. Começa a arrancar essas vozes que não vêm de Ti. Começa a arrancar essas vozes, ó Pai, que vêm para fazer barulho em nossa mente e para que nós não venhamos conseguir ouvir aquilo que o Senhor quer realizar em nós. Em nome de Jesus eu clamo agora as vozes que vêm na sua mente, que não provém de Deus. Nós repreendemos agora no nome de Jesus. Eu consigo ouvir voz dizendo que você é um fracassado. Fracassado é o inferno. Chora, basta e anda, basta. Em nome de Jesus, todas as vozes que vêm à sua mente te paralisando, dizendo que você não é capaz, que você não vai conseguir. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que flua a sua voz, Jesus. A sua voz dizendo: filho amado, abra seu coração, pois eu estou batendo a porta agora, neste momento. Abra o coração para que esse rio flua. Deseje o rio do Espírito Santo. Vem com teu rio, Jesus. Vem com teu rio, Jesus, que cura os corações feridos. Vem com teu rio, Jesus, que nos faz ser saciados plenamente. Vem com teu rio, Jesus. Creia que há poder no rio de Jesus, pois ele disse: aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa fluir o seu coração esses rios. Quanto mais você crê nele, quanto mais você crê que é possível você ser transformado no poder do Espírito Santo, quanto mais você crê que não importa o que você está vivendo, é possível essa situação mudar, mais fluirá esse rio de cura na sua vida. Diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Comece a clamar que esse rio invada o seu coração e não cure somente você, mas que ele